no programa de hoje você vai ver conta d'água mais cara em Novo Hamburgo. Tem gente pagando até o triplo do valor com reajuste da tarifa. Acidente com ônibus em Cristal deixa 2 pessoas mortas e diversos passageiros feridos. Grêmio e Internacional empatam no primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho. Título deve ser definido na próxima quarta-feira na Arena. E ainda confira a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E a gente começa o Rio Grande em Movimento falando sobre o valor da conta d'água em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Houve um reajuste e agora a conta com uma tarifa social. E aí, enquanto alguns pagam pouco, outros têm que desembolsar o dobro e até o triplo para manter o abastecimento em casa. A Vera está há 20 anos em Novo Hamburgo. Atualmente, mora só com o marido no bairro Primavera. O uso da água em casa não é nada fora do comum. Limpar as mãos, tomar banho, lavar roupa e a louça, cozinhar. Mas a conta triplicou de fevereiro para março. Foi um susto, foi assim, fiquei desorientada. Quando eu olhei, eu digo, não pode ser normal isso. Aí, quando o meu marido chegou, a gente conversou, aí ele disse, não, mas eles estão explicando aqui no folder, que eles mandaram, que é isso da Casa Popular não ser num bairro nobre, então nós vamos ter que pagar, né? De acordo com a Comusa, a autarquia que cuida dos serviços de água e esgoto de Novo Hamburgo, houve um reajuste de 6,5% que começou a ser cobrado em março, além de um regulamento tarifário. Ou seja, quem ganha mais também paga mais caro. Mas o aumento de R$ 29 para R$ 89 na conta da família da Vera não foi bem explicado. Quando a conta chegou de março, que realmente chegou já com o folder junto, explicando, e eu digo, sabe assim, do nada, nós não fomos avisados, não teve nada, absolutamente nada. Simplesmente aumentaram. Não é um aumento, é uma retirada de subsídio. Nós temos que aplicar em cima desse reajuste, desse reajustamento de tarifa e de readequação tarifária, que a pessoa realmente deixou de pagar aqueles R$ 29, R$ 27 que pagava e passou a pagar a tarifa integral. Passou para 71, 72 e em cima disso tu aplica o 6,5. Por isso que realmente em alguns casos houve essa questão do 100%, do aumento de tarifa. Segundo o diretor-geral da Comusa, o principal problema é que os reajustes, que desde 1998 deveriam valer a cada 180 dias, nunca ocorreram. Ou seja, o regramento tarifário ficou estagnado por mais de 20 anos. Esse critério ele era por metragem quadrada dos imóveis e não um critério de tarifa social que nós temos hoje. Hoje o critério para isenção ou para qualquer tipo de subsídio da nossa tarifa, ele é renda. Com a tarifa social aplicada no município, que hoje é de 16%, os subsídios para quem pode pagar mais foram retirados. Nós temos também um compromisso muito grande também com todos aqueles outros usuários que acabavam pagando a conta com a tarifa integral, que era a nossa chamada tarifa RB, que acabava suportando o pagamento desse subsídio que era dado para os outros usuários. E atenção, moradores da Zona Sul aqui da capital. Amanhã deve faltar água em pelo menos 6 bairros devido a um serviço que será realizado pelo DEMAI. Amanhã, o Departamento Municipal de Água e Esgoto vai substituir um registro de água na Avenida Coronel Marcos, número 2447. Por isso, o DEMAI vai interromper o abastecimento a partir das 9 horas da manhã e o trânsito também será bloqueado pela EPTC. Os bairros afetados serão Espírito Santo, Guarujá, Ipanema, Jardim Isabel, Pedra Redonda e Serraria. A previsão do DEMAI é que o abastecimento seja normalizado durante a noite de terça-feira. E amanhã começa aqui em Porto Alegre o evento mais antigo da cidade. É a Feira do Peixe, que ocorre no Largo Glênio Pérez, na Restinga e também em Belém Novo simultaneamente. No ano passado, mais de 700 mil pessoas passaram pelos 3 pontos e foram vendidas mais de 400 toneladas de pescado. A Feira do Peixe abre amanhã, então, a partir das 8 horas da manhã até as 8h30 da noite. E ela segue até o dia 19, que é a Sexta-feira Santa.
Agora a gente muda de assunto, porque pelo menos 11 pessoas morreram neste final de semana aqui no Rio Grande do Sul, envolvidos em acidentes. Na madrugada deste domingo, um ônibus vindo do Uruguai capotou na BR-116 e 2 pessoas morreram. Um ônibus transportando mais de 40 pessoas que vinha de Montevidéu, no Uruguai, em direção a Santa Catarina, capotou durante a madrugada deste domingo. O acidente aconteceu próximo do quilômetro 441 na BR-116 em Cristal. De acordo com a PRF, o acidente aconteceu após um mal súbito do motorista. 2 pessoas morreram e outros passageiros ficaram gravemente feridos. E hoje é comemorado o Dia do Desarmamento Infantil. E a criançada gosta de brincar de polícia e ladrão, gosta de brincar de videogame com aquelas arminhas. Mas será que isso influencia o interesse por as crianças utilizarem essas armas depois? A gente vai entender um pouquinho melhor com a psicóloga Landemir Preto. Muito bem-vinda, Landemir. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui com vocês. Landemir, esses jogos de videogame, essas réplicas de arma, elas acabam estimulando as crianças a terem interesse mesmo em armas depois, quando ficam mais adultas ou adolescentes? Olha, é tudo uma questão de bom senso, né? Armas ou bonecas ou qualquer tipo de brinquedo, eles de alguma forma, eles fazem parte da relação que nós temos na sociedade. A questão é sempre o quanto. E parece que a pergunta ficou mais voltada para a questão dos videogames, é isso? Videogames, as réplicas de armas também, aqueles brinquedinhos. Réplicas de armas e brinquedinhos, isso tu encontra nas lojinhas de brinquedinhos. E normalmente, se tu deixa só pelas crianças, elas só têm aquele interesse momentâneo e passa para outro brinquedo e vai para outro brinquedo. O que se percebe hoje é muito a questão voltada para os videogames e para os celulares. Tu vê crianças de 2 ou 3 anos, às vezes até menos, né? Eu já vi bebês nos restaurantes que as mães deixam para elas ficarem quietas ali jogando. E essa é a nossa maior dificuldade hoje, porque, bom, uma criança com um celular, ela realmente fica quieta olhando para aquilo. E ela vai crescendo já com esse estímulo virtual e é muito comum os pais não terem nenhum controle sobre isso. O que vai acontecendo? Eu já tive pacientes, a criança tinha 5 anos e ela jogava jogos de 18, 20 anos, sem nenhuma percepção dos pais do que estava acontecendo. E foi muito difícil retroceder, porque são jogos que viciam. Isso está mais do que comprovado que o cérebro vicia nesse tipo de jogo, né? E a questão não é só o jogo virtual, é jogos violentos. A nossa psique, ela tem uma dificuldade para perceber ou distinguir a realidade virtual da realidade nossa daqui. Então, uma sensação de matar alguém virtualmente, ela não é muito diferente de matar alguém na realidade. Então, assim, a criança cresce matando e matando e matando virtualmente nos jogos, aquilo se torna uma banalidade, a banalização da morte. Se tu fosse falar com aquele meu paciente, para ele, assim, a morte era, bom, é uma morte. Normal. É normal. Bom, matei, eu mataria, tá, mas matou. Eu entendo e eu estou respaldada nisso por várias pesquisas que sim, a banalização da morte, a banalização da violência, a banalização da morte, não só das armas, perdão, mas não só a banalização, eu diria a idealização. Quanto maior a arma, quanto maior a potência, quanto mais você consegue matar, mais pontos você ganha, né? Mas isso, sim, é um estímulo à violência, a gente já sabe que é. E a questão não é só essa, é a quantidade de horas, é o tempo que aquela criança perde ali, é a impossibilidade que ela tem de se relacionar de outra forma com crianças da mesma idade dela. E como é que os pais devem lidar, então, com essa situação? Qual a orientação para eles? Olha, os pais, e me incluo nisso, estamos sobrecarregados, né? A gente tem uma sobrecarga de trabalho, a gente tem o mundo todo para dar conta. E, bom, fica muito confortável a gente ter um instrumento ali onde nossos filhos ficam sentados e, bom, a gente pode descansar, quem sabe, não fazer nada ou
até ver TV de repente, ou até jogar também, né? Porque muitos pais também jogam. A questão é dar um tempo para si, para os seus filhos. Eu não sei mais quanto tempo os pais dedicam aos seus filhos. Eu não consigo ter mais essa noção de quantos pais conseguem chegar em casa e realmente olhar um para o outro e perguntar como é que foi na escola, o que está acontecendo, jogar jogos juntos, jogar aqueles jogos antigos juntos, conversar. Eu não vejo mais isso acontecendo e talvez seja uma das maiores dificuldades que a gente vai ter, assim, ó. Quem são nossos filhos, os nossos filhos saber quem somos nós, como se relacionar, eu não sei como é que esses pais vão conseguir passar algum tipo de mensagem. Será que os nossos filhos vão lembrar de nós? Meu pai me disse isso, me falava aquilo, me contava as histórias. Uma coisa que nós estamos perdendo muito são as histórias familiares, né? Quem eram os nossos avós, quem era a nossa história, afinal de contas. O que está acontecendo na nossa sociedade é a perda disso, a perda das nossas histórias, as perdas das nossas relações. E sim, um estímulo muito grande à violência, à arma, à força como potência, como valor social. Bom, o ideal é que os pais sentem e conversem realmente com as crianças, né? Mas eu acho que a escola também tem um papel fundamental, né? É importante a escola discutir isso com todos os colegas, com todas as crianças, discutir até o perigo de uma arma de fogo. Sim, a escola ela tem um papel, na verdade, secundário. A prioridade são os pais. O que se percebe hoje é os pais delegando muito à escola. A educação prioritária ela vem da família. E a família, ela delega muito para a escola, quando, na verdade, a educação, primeiro, ela tem que vir da família. A escola, sim, ela pode até fazer isso, mas, prioritariamente, são os pais que educam, né, que dão um modelo primeiro. Se o pai anda armado dentro de casa, tem uma arma ou briga, aquilo fica familiar. A gente sabe o seguinte, que para uma criança, o que ela vê dentro de casa é familiar para ela vai levar aquilo como sendo o que é. Um exemplo, né? É o que existe para ela. Então, se ela vê um pai batendo na mãe, brigando com a mãe, ela vai achar que aquilo é normal, é o que ela vai reproduzir depois. Se ela vê ao redor dela violência, arma, briga, morte, é o que ela vai... Bom, ela cresce achando que aquilo é natural. Ela nem vai entender quando ela vê um outro lugar onde aquilo não acontece. Ela vai reproduzir aquilo como sendo uma coisa natural. E se ela passa o dia inteiro na frente de um vídeo, vendo brigando, eu estou falando virtualmente, ela vai entender que, bom, isso é o que é o normal. O não normal é se relacionar, é jogar, é se relacionar com outras crianças, é se relacionar de uma outra forma que não agressivamente, né? Brincando. Tu acredita, então, que as crianças não devam, então, jogar esses jogos, não devam ter essas arminhas réplicas em casa? O ideal seria, olha, honestamente, o ideal seria, existem tantas outras brincadeiras, existem tantas outras formas. Se você quiser ser policial, até valeria, sabe? Porque não é do nosso dia a dia. Não é comum os homens andarem por aí armados, não é. Não é? Então, assim, para que ensinar uma criança a usar armas, né? É comum cuidarem de bebês? Os bebês nascem? Sim, então por que não ensinar homens a cuidar de bebês? Como nós somos ensinados a cuidar de bebês? Então, assim, as brincadeiras deveriam reproduzir o que nós vivemos no dia a dia. Se as nossas brincadeiras reproduzem armas, violência, é o que bom, então é isso que se vive, né, no nosso dia a dia, armas, violência, agressão. As nossas brincadeiras, elas na verdade, surgem como um momento de ensinar a criança ao que ela vai reproduzir quando for adulta. E se tu ensina para ela, pequena, a brincar de se matar, de lutar, de brigar, bom, é isso que ela está entendendo que ela vai ser quando for adulta. Não entendo por que tu tem que ensinar ela a brigar, a brincar de polícia ladrão, entende? Assim, com armamentos.
Porque tu pode brincar de correr, tu pode brincar de pegador, tu pode brincar de 1001 coisas. Agora, para que brincar de violência? Tantas outras brincadeiras, né? Sim. Vamos brincar de outra coisa. Então, Vamos ensinar os nossos filhos a brincar de outras coisas mais saudáveis. Nós adultos também podemos brincar de outra coisa, né? Porque a gente está tão cheio de violência e agressividade. Tá certo. Então, muito obrigada, Landemir, pela participação aqui no Rio Grande Movimento. Pode vir sempre, voltar a retornar aqui à casa. Está sempre de portas abertas. Eu que agradeço. Então, daqui a pouco a gente volta para falar de esporte. Agora a gente faz um rápido intervalo, então não saia daí que a gente vai ver aí como foi o gauchão que a dupla Grenal jogou nesse final de semana. Ribeiro Neto e as verdades da bola. E nós estamos de volta então com o Rio Grande Movimento, agora para falar de esporte, falar de dupla Grenal. O que teve esse final de semana, Ribeiro? Ah, mas que legal, que legal. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, sabe que no domingo de noite, eu fui dormir frustrado, na verdade, tá? Porque eu não tive a possibilidade de ver o primeiro capítulo da última temporada do Game of Thrones, entendeu? Não. Mas eu vou pegar um replay aí logo em algum lugar, com entendeu? Certeza. Mas isso foi só para completar o domingo, que foi eletrizante em quase todos os estados, né? Em especial os grandes centros do futebol. Tivemos final de estadual começando no Carioca, em São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia, no Ceará, que tem grande torcida. E é óbvio, né? O melhor, o mais... Olha um gaúcho falando. O melhor, o mais importante, a maior rivalidade, sabe? É gaúcho, né? Gaúcho, com certeza, bairrista, né? Eu sou bairrista, entendeu? Eu sou da terra do Asterix e do Obelix, nós somos um galpão, uma aldeia, nós nos degladiamos aqui. Mas não teve gol, Ribeiro. Tá? Mas o Grenal, tu quer o quê? Tu queria que o Grenal fosse bonito? Não, o Grenal, como eu digo para vocês, é muito mais pelhado, muito mais brigado do que jogado. Hein? Por quê? Porque tem uma rivalidade, né? Que na minha e de outros tantos cronistas só perde ou iguala, talvez não tenha o charme de um Boca e River, né? Mas é tanto quanto. E é Boca e River e Grenal, e acabou, não tem Fla-Flu, não tem Corinthians e Palmeiras, não é nada disso. Então o Grenal do Beira-Rio ontem, ele foi um Grenal como eu esperava, um Grenal disputado, com virilidade, com todos os ingredientes que um Grenal tem que ter, reclamação da arbitragem, chilique de treinador, de jogador, faltas fortes, lances polêmicos, tudo isso, sabe? Agora, o bom futebol, na minha opinião, fica um pouquinho em segundo plano, porque é final, e em final tem um aspecto emocional muito grande envolvido. E isso tira a naturalidade. E quando você perde a naturalidade, né, os seus movimentos, os seus reflexos, tudo fica alterado. Um pouquinho, né, desse contexto aí. Mas antes de falar do 0-0, eu quero, né, que o Guilherme Passo nos conte, na visão dele, como o torcedor viu o que aconteceu no Beira-Rio. Vamos embora. E um clássico recheado de polêmicas, desde os primeiros minutos envolvendo a arbitragem. Não posso deixar de falar da arbitragem, né? Acho que mais uma vez, uma arbitragem muito ruim. Acho que acima de tudo também tem que dar os parabéns ao Voaden e a equipe toda dele, que realmente eles tiveram uma arbitragem nota 10. Logo aos 2 minutos, Edenilson desabou em lance com Cortez. Nada foi marcado. A primeira finalização do jogo veio com Nico. Para o Grêmio, Kahneman de cabeça. A irritação de Renato no primeiro tempo passou pelo lado esquerdo. 2 vezes Cortez não achou ninguém dentro da área. De fora da área, Alisson, um chutaço que parou no travessão. O Inter respondeu, em grande jogada de Patrick. Guerreiro, o estreante em clássicos grenais, parou em Paulo Vitor.
Até que aos 45 veio a confusão. Depois de Leonardo fazer falta em D'Alessandro, Cuesta deixou o pé em Matheus Henrique. Renato não gostou nada da atitude. Aquela discussão ali faz parte do jogo, principalmente num Grenal. Pô, você não quer uma discussão num Grenal? Já que não estava atendendo o campo, teve uma ali pro lado de fora. Faz parte. É Grenal, gente. Acho que não precisa mais trazer quarto árbitro, quinto árbitro, sei lá, eu tenho aqui pro estádio. Deixa que o Renato, ele faz o que ele quiser, ele pode querer invadir o nosso vestiário, ele invade o campo, o quarto árbitro morre de medo dele. No segundo tempo, Jean-Pierre levou perigo à lomba. Até que veio o lance mais polêmico do jogo. André, em disputa com Moledo, deixou o braço. Voaden, mesmo com a utilização do VAR, aplicou apenas o cartão amarelo. A última chance de gol do Grêmio veio com Everton, após aplicar porta-luz em Zeca, mas Lomba fez uma grande defesa. No fim do jogo, o Inter ainda tentou, mas Paulo Vitor impediu 3 vezes. Fim de jogo, 0-0. Tudo se decide na Arena na próxima quarta-feira. A gente faltou um pouquinho de capricho, né, no último passe, e nós poderíamos ter saído aqui com a vitória. Mas foi um bom Grenal, bem disputado. As duas equipes tiveram algumas oportunidades de cada lado. Uma final assim mesmo, principalmente quando você tem um Grenal pela frente. A gente fez um grande jogo, um bom jogo. As melhores situações de gols foi nossa. Nós merecíamos um resultado melhor. Se tivesse para ter um vencedor aqui hoje, como o futebol não é justo, nas suas definições, a gente não conseguiu ser efetivo, mas criamos as situações de perigo mais 3 ou 4 situações de perigo. O Grêmio teve uma com o Everton. Então eu acho que o nosso jogo foi em busca, desde o início do primeiro minuto até o final, na busca de vencer a partida. Tivemos um problema. Ribeiro, o Renato tinha que ter sido expulso? Tô coçando a minha carequinha aqui, ó. Sabe que é o seguinte, o discurso é livre, né? A opinião também. Então, é óbvio, né, meus amigos, né, torcedores gremistas e colorados, que cada um, né, defende ou vende seu peixe. Né? Então, o Odair Helma vai dizer que o Inter tinha que ter ganho, porque teve as maiores chances. O Renato vai dizer que o time dele teve a chance mais clara de gol. Né? O Roberto Melo vai dizer que o Renato manda no juiz, mas aí eu me lembro que o torcedor do Grêmio dizia que o D'Alessandro é que mandava no juiz. Então, isso aí, gente, para quem como eu, estou há mais de 32 anos nessa história, é tudo balela, né? Isso aí não muda. Como eu digo assim, existem valores na nossa vida que não mudam desde o tempo das cavernas, né? Com toda a tecnologia que nós temos hoje, 2019, coisa e tal, você vai ver, né? Pega os 7 pecados capitais aí. Me ajuda, seu Menesque. Não precisa ser todos, né? Mas acho que não. Ciúme, gula. Luxúria e tal. Isso mudou? Não, né? Permanece igual. Então, esses valores estão implícitos em cada ato da nossa rotina. No futebol não é diferente. Então, a vaidade, o egocentrismo, tudo isso é igual desde os tempos da caverna. E aqui, onde a rivalidade bate mais forte, isso é acentuado. Então, cada um puxa para o seu lado, meus amigos, e isso aí não vai mudar. Agora, vamos à opinião desse cronista. Em primeiro lugar, realmente eu acho que o Inter teve mais chances, mas a mais viva foi a do Grêmio. Então, fica igual, parelho.
Eu, no lance do André, estou com o árbitro. Eu não acho, eu sei que o torcedor do Inter vai ficar bravo comigo, mas eu não posso ficar preocupado com isso. Tá? Na minha opinião, o André quis usar o braço para tentar ficar na frente da jogada. Mas estava mal posicionado, dava sem tempo da jogada e errou o movimento. E ao errar o movimento, deu com o braço no jogador. Para mim, cartão amarelo e acho que acertou. Agora, na minha opinião, errou o juiz ao não expulsar o Renato. E agora o torcedor do Grêmio pode ficar bravo comigo. Não tem problema nenhum. O Renato pisou dentro do campo e não pode. Está na regra. Então o seu Voaden não expulsou porque não quis. A única coisa que eu discuto do que disse o dirigente do Internacional é sobre o protagonismo do Renato. Todos têm medo do Renato. Mas todo mundo dizia que tinha medo do Alessandro. Então isso é igual. Isso está igual, entendeu? Agora, pontualmente falando, o Renato tinha que ter sido expulso porque ele entrou e não tem essa de meio, é que nem gravidez, não tem meia gravidez, meu amigo, entendeu? Ele pisou na linha de campo, ele entrou mesmo, né? Entrou, infringiu a regra, tá na rua. Isso aí, então, vou dizer, essa é a minha opinião. No mais, para mim, no resumo da ópera, resultado justo. Poderia ter sido 1-1, no máximo, né? Não vejo mais do que isso. Mas está empate, está bem. O Grêmio, até o tempo da parada, que acho que foi prejudicial para o Grêmio, aquela parada técnica para beberem água ali pelos 23, 24 minutos. Não sei se era tão necessário assim, mas de qualquer maneira, aquela parada foi um alívio para o Internacional. Porque até aquele momento o Grêmio dominava completamente o jogo. E eu, assistindo, entendia perfeitamente a ira do Renato com o Cortez, que simplesmente desperdiçou duas grandes e muito boas jogadas do Grêmio, porque não sabe cruzar. E aí, eu tenho que dizer para o torcedor do Grêmio que não pode ficar bravo pelo Grenal. E nem o Renato, porque o Cortez não sabe cruzar. O Cortez é aquele jogador do quase, entendeu? Ele tem uma volúpia, ele faz quase tudo certo, ele vai, ele tem a ousadia, ele aparece pro jogo, e aí vai, e é isso que acontece. Ele chega na hora de cruzar, é aquela porcaria. Mas ele é assim, ele é um jogador que não aprendeu a fazer isso e acho que tá meio velho para aprender. Então esse é o problema que ele tem. E o Grêmio acabou desperdiçando o seu melhor momento ali. Quando deu a parada para a aguinha, o Odair conseguiu consertar, porque o Zeca, ao contrário do que o Odair falou, como eu digo, todo mundo fala o que quer. O Zeca, como se previa, teve imensas dificuldades para marcar o setor esquerdo. O D'Alessandro em recompor, e aí o que fez? O Odair trocou o Nico com ele, recompôs ali e o Inter conseguiu dar uma equilibrada. No segundo tempo, o Grêmio me parece que cansou mais cedo que o Internacional, especialmente porque o Michael, que era um dos responsáveis pela série de jogo, claramente apresenta um desgaste físico visível. E aí o Internacional conseguiu ter uma recomposição mais rápida e usou o que tem de melhor. Rouba a segunda bola e sai em velocidade. E assim construiu as chances de gol ali, através do Nico Lopes e depois com o Guerreiro. Ribeiro, e o vídeo foi usado, né? Ele poderia ter sido usado em alguma outra jogada? Bom, mas aí que tá. Aí é que tá. A gente tem que entender o seguinte. Não pense o torcedor que o VAR é feito para examinar qualquer lance do jogo. Não. São lances pontuais específicos, ou que o árbitro tem dúvida, ou que o árbitro do VAR tem também. Se não tem o porquê. Mas por que o Cuesta não use o lance do VAR quando o Cuesta fez a falta no Matheus Henrique? E foi falta e o juiz não deu. Por que ali naquele lance o Edenilson no primeiro tempo não foi feito o VAR para se foi pênalti ou não? Porque nem o juiz, nem o VAR entenderam que era preciso. Bastava apenas a decisão do juiz. Então, vocês têm que entender como é que as coisas funcionam. Senão, não haveria jogo, né? Haveria apenas cada jogada para ver na televisão. Não. Bom, e agora a decisão, então, fica para quarta-feira na Arena. Agora vem a projeção. Quarta-feira, 9h30. Aliás, se preparem.
Eu tô babando aqui, entendeu? Porque quarta-feira vai ter novidade aqui do Rio Grande Movimento, inclusive. Olha o spoiler, Você calma, sabe, quem me conhece sabe que eu adoro pagar o mico. Adoro pagar o mico. Então, me espere, tá? Mas vai ser uma super quarta aqui da RDC TV, com a projeção e depois com a repercussão da grande decisão do Campeonato Gaúcho. E eu acho que dentro de campo os times vão mudar. O Dourado deve voltar. O Potker pode ocupar a vaga do D'Alessandro. No Grêmio, o Luan pode até ficar no banco de reserva, o Tardelli entrar desde o início e até na lateral direita. Eu não digo se o Léo Moura não vai jogar, porque ali na arena o Léo Moura passeia. Então, muitas emoções à vista. Agora a gente fica na expectativa. Tá. Já terminou a minha parte? Terminou, Ribeiro. Rápido, quase não falei. Muito obrigada, Ribeiro. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta, então fique conosco. Ribeiro Neto e as verdades da bola. E nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook e pelo Twitter, RDC TV Digital. E claro, siga a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E agora a gente fala de previsão do tempo. A semana começou com um sol entre nuvens em grande parte aqui do estado, mas à tarde e à noite podem ocorrer algumas pancadas de chuva de forma isolada. Vamos ver como ficam as temperaturas. Em Alvorada, na região metropolitana, o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Bagé, na fronteira, a mínima nesta segunda-feira foi de 15 graus. E a temperatura não ultrapassa os 25, com chuva a qualquer momento. Na Serra Gaúcha, as temperaturas variam entre 17 e 24 graus. Caxias do Sul tem tempo nublado e pode chover entre a tarde e a noite. Em Cruz Alta, mínima de 20 e máxima de 29 graus. No sul do estado, em Pelotas, as temperaturas variam entre 12 e 27 graus. À tarde e à noite pode ocorrer pancadas de chuva. Agora a gente fala sobre um dos mercados que mais aquece a economia gaúcha, é a produção de leite. E por isso a gente convidou aqui o Darlan Pagliarini, que é secretário executivo do Sindilat Rio Grande do Sul, para explicar um pouco melhor sobre tudo isso. Muito bem-vindo, muito boa tarde ao nosso programa. Boa tarde a você, aos ouvintes, né, telespectadores. Realmente o mercado do lácteo, né, o Rio Grande do Sul hoje é o segundo estado que mais produz leite no Brasil, né? Nós exportamos mais de 60% da nossa produção para outros estados, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, né? Mas ele também tem uma questão de aumentar o consumo do lácteo e principalmente a gente vê uma demanda reprimida, que é principalmente dos queijos, né? Que com relação a isso dá para se trabalhar melhor, mas aí precisa efetivamente de que o setor também faça essa interação com os eventos. Nós tivemos, acabou nesse final de semana, a participação na FENAC, né, onde pela primeira vez o sindicato esteve lá presente com a marca que a gente tem, o Pub do Queijo, já participamos da Expo Inter, mas foi a primeira vez que a gente participa de um evento fora do agronegócio, né, destinado justamente ao consumidor. Realmente o consumidor, de maneira geral, conhece muito pouco sobre a questão dos queijos, o que harmoniza, né? Nós estávamos lá principalmente com a questão do queijo coalho, que a maioria do pessoal come na praia e depois, né, a gente acaba não incentivando essa questão do consumo, né? E como tinha o Festival da Cerveja, quer dizer, ele foi muito bem aceito, né, e consumido nesse sentido. Então mostra, né, no balanço que a gente faz, uma questão muito positiva mesmo no momento econômico do país complicado, né? Mas a gente tem nichos de mercado que dá para explorar e com isso ter uma melhor condição ao produtor, à indústria também, ter o crescimento desse setor que é tão importante para a economia do Rio Grande do Sul. Agora a gente está vendo algumas fotos ali dos queijos. Isso.
E quantas famílias no Rio Grande do Sul se sustentam com a produção de leite? Olha, nós temos, na verdade, aquelas famílias que entregam regularmente o leite para as indústrias, que são em torno de 65 mil indústrias, 65 mil famílias, mas a gente acaba tendo também muito da produção familiar, né? Aí nós passamos, aí chega a próxima a 100 mil famílias hoje que tem no seu complemento de renda a atividade leiteira. Então, realmente é uma quantidade bem representativa de produtores, né? Onde a gente sempre fala que a produção de leite ela tem um aspecto social muito forte, né? E quando a gente fala nesse aspecto social e olha-se também para outros países, essa é uma realidade que existe no mundo todo. Então, essa é a grande preocupação que às vezes acontece com a entrada de produto importado ou desenvolver realmente a questão da indústria, porque efetivamente a atividade leiteira, em muito das famílias, aqui no Rio Grande do Sul nós estamos presentes na produção leiteira em torno de 490 municípios, para não dizer que é 100% dos municípios que tem produção leiteira, mas quase todos, né? E é um fator importante de complementar a renda. Então essa é uma preocupação que a gente tem trazido ao governo do estado, ao governo federal também, né? E é uma atividade que ela tem tido, a gente não pode reclamar da questão do apoio tanto do governo estadual ou federal com relação ao incremento da atividade, né? O que a gente tem ainda dificuldade é justamente de exportar os nossos produtos, né? E o Brasil, até pelo tamanho que é a economia brasileira, em termos de população também, acaba sendo, por parte de outros países, Argentina, Uruguai, até a União Europeia, um mercado muito atraente, o mercado brasileiro. Né? Então, essa é a preocupação que a gente tem de ter uma economia livre, mas a gente sabe que o setor leiteiro, em quase todos os países, tem sua proteção porque justamente impacta na questão social dos municípios, dos estados e dos países também. Né? Então, essa é a preocupação que a gente tem com relação a esse aspecto. E, Darlan, existem novas tecnologias aí que auxiliam o setor? Tem. Hoje o setor tem desenvolvido muito em relação à atividade no campo, né, com a entrada dos robôs, né? Hoje já é uma realidade em propriedades aí que acaba não tendo mais o contato quase do produtor na questão da ordenha, né? Na questão da indústria, ela automatizou muito, né? Hoje a gente não tem muita mão de obra em chão de fábrica, né? A gente sempre tem dito que, comparando com, às vezes, o setor de carnes, né? A nossa maior mão de obra está no campo, que é o produtor de leite, porque na indústria ela é toda automatizada, né? Quer dizer, se pegar na questão do leite de caixinha, às vezes só não tem contato humano nesse aspecto. O queijo, ainda algumas indústrias têm esse contato, mas já está sendo todo automatizado para também não ter mais esse contato, né? Para justamente você ter um produto de qualidade, de maior qualidade, de menor custo, né? Sempre a questão que entra na questão dos produtos é o custo, né? Então esse ainda é para o Brasil ainda um ponto a ser superado, né? Nós temos quando fala na questão de custo, começa pela produtividade, que ainda é pequena por vaca na propriedade rural em relação a outros países, e a gente tem um problema que é a todo momento, isso atinge a todos os setores, que é qualidade da estrada, qualidade da energia elétrica, né? Então tem todos esses aspectos que estão avançando, mas a tecnologia ela vem nesse aspecto aí. Energia solar, já tem propriedades também com a questão da energia solar. Então, a gente acredita que o Brasil, sem dúvida nenhuma, vai ser um player, né, na questão do lácteo também, como a gente tem aí Nova Zelândia, Estados Unidos, né?
dessa importância do leite na atividade econômica. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação aqui, Darlan Pagliarini, que é secretário executivo então do Sindilat Rio Grande do Sul. Obrigado pelos esclarecimentos aqui. E agora a gente faz um rápido intervalo e já volta, então fique conosco. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook e pelo Twitter RDC TV Digital. E claro, siga a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. Um assunto que preocupa muitos motoristas de aplicativo é como trabalhar sem prejudicar a saúde, tanto na postura quanto na alimentação. Então confira algumas dicas para evitar problemas futuros e aquela ida ao médico. A rotina é pesada, um chamado após o outro. Um motorista de aplicativo chega a trabalhar 10, 12 horas por dia para garantir uma boa renda no final do mês, o que, claro, também afeta a saúde. É muito difícil o motorista parar para comer na rua, ele se alimenta muito mal, né? Mas a questão da alimentação eu acho que é uma coisa importante. Há de se ter uma dieta saudável para poder se manter dirigindo por longos períodos. Uma dica básica que nem sempre se encaixa na rotina é dar uma parada de 20 minutos, não só para um café e um lanche, mas também para relaxar e, especialmente, alongar o corpo. Levantar, sair do carro, dar o tempinho de sair, alonga, mexe, né? Mobiliza bem ombro, perna, né? Às vezes vai parecer meio que parando e fazendo alongamento, mas o nosso corpo necessita disso, né? A gente não pode passar 12 horas na mesma postura, na mesma posição, a gente tem que dar uma paradinha. Dentro do carro, também é possível adequar a postura, ajustar o banco para a coluna ficar ereta e poder esticar as pernas na embreagem. A posição dos braços na direção também ajuda, ainda mais para evitar problemas como a lesão por esforço repetitivo e a tendinite, além de casos mais graves para a lombar e o ciático. Já o carro produz impacto, né? Cada vez que tu anda e passa por certos acidentes, né? Gera também impactos na tua coluna, então há necessidade do exercício, do movimento, e esses impactos vão gerar, né, todo esse problema de vértebras. Se está mal na postura, vai as lordoses, a hiperlordose, cifose, a escoliose também, né. Hoje a associação já tem convênios com algumas academias, já está procurando parceria com novas academias. O motorista precisa procurar a orientação para fazer esse tipo de alongamento, um exercício específico para isso. Mas não é só a saúde que preocupa os motoristas. A segurança também é um assunto em pauta, ainda mais que neste final de semana ocorreu mais uma morte após assalto, chegando a 7 só neste ano aqui em Porto Alegre. Para se terem uma ideia, por noite ocorrem 5 roubos que envolvem motoristas de aplicativos. Os representantes da categoria já tiveram uma reunião no último dia 12 com o governo gaúcho para tratar do assunto. Para o dia 22 de abril, está marcado mais um encontro com as corporações que cuidam da segurança no estado, além da presença do Ministério Público para a criação de um grupo de trabalho. A luta contínua com as plataformas, né, também, para que façam um cadastro bem feito. Hoje nós temos um cadastro frágil, onde um telefone roubado pode ser usado para chamar um aplicativo, onde passageiros com nomes fakes, criando perfis até pelo Facebook, consigam chamar um carro de aplicativo. E agora a gente fala de educação. Para muita gente ainda é um sonho estudar, tanto terminar o ensino médio quanto começar o ensino superior, mas hoje existem várias opções, uma delas é o crédito educativo e a gente vai entender melhor como funciona isso com o Nívio Delgado, que é diretor superintendente da Fundacred. Muito bem-vindo ao nosso programa, boa tarde, Nívio. Boa tarde, Marcelo, obrigado pelo convite. Queria que tu explicasse então como é que funciona esse crédito. Bom, a Fundacred trabalha com instituições de ensino do Brasil inteiro e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, há 46 anos, possibilitando o acesso de estudantes que não conseguem pagar a integralidade da mensalidade, acessarem os bancos acadêmicos, pagando parte da mensalidade diretamente para a instituição de ensino, jogando
uma boa parte desses valores para depois da sua formatura. E quem é que tem acesso a tudo isso? Qualquer pessoa? Como é que é? Tem que ter o salário fixo, comprovar a renda? Não existe uma análise de renda e até mesmo de cadastro, né, se tem alguma restrição creditícia do estudante. A Fundacred e as instituições de ensino apostam que a transformação daquele indivíduo vai ocorrer com a sua graduação. Então, a análise de renda dele não é feita apenas do fiador, que é um garantidor, né, alguém que, junto com o estudante, apostam nessa transformação e, portanto, sobre essa pessoa é feita a análise de crédito, que tem que ter uma renda 1,5 o valor da mensalidade integral. Tá certo. E as opções são tanto para terminar o ensino médio, para ingressar no ensino superior, o que mais? Ensino médio, ensino superior, né, desde a graduação até pós-graduação, lato estrito sensu. Em qualquer universidade, como é que funciona? Eu posso escolher qualquer universidade? Nós estamos em 235 instituições no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul nós estamos em 51 instituições. Então, no nosso site, né, é possível acessar a nossa rede, né, colocando lá Fundacred. No Google, se jogar Fundacred Nossa Rede, vão estar lá todas as instituições, né, no mapa para a pessoa poder identificar qual que fica mais perto da sua casa, qual que tem mais a ver com o seu talento que quer ser desenvolvido e identificar, então, se existe essa possibilidade de crédito nessa instituição. Existe um modelo também de retroalimentação que é utilizado pela Fundação, como é que funciona? Isso, como é que funciona o crédito em si, né? As instituições que adotam essa metodologia de plataforma de crédito, elas deixam de receber uma parte da mensalidade nesse primeiro ciclo e a partir do fechamento desse primeiro ciclo, ou seja, quando o estudante se forma, ele começa então a restituir para que outro estudante possa ter o mesmo benefício que ele. Então, o processo é um círculo virtuoso, né? Em que um estudante, quando se forma, possibilita que o outro também tenha essa mesma oportunidade que ele teve. Muita gente procura vocês, como é que está o mercado? Olha, a gente, de 2014 para cá, nós tivemos um aumento de 600% em números de concessões. Esse ano a gente está tendo uma surpresa bastante positiva também. A gente já teve 13 mil solicitações só aqui no Rio Grande do Sul. Então é um número bem expressivo. Nós já temos aqui no Rio Grande do Sul cerca de 4 mil pessoas estudando com crédito educacional. No Brasil, no Brasil como um todo, são 18 mil. E a gente acredita que essa é uma forma de cumprirmos com o nosso objeto fundacional, porque nós somos uma fundação sem fins lucrativos, né? E objetivando, obviamente, aumentar o IDH brasileiro, né? Cumprir com as metas do PNE. E a gente está tentando fazer a nossa parte para que isso aconteça. Exato, falou que isso já surgiu há muitos anos, né? Isso. Como é que surgiu tudo isso aqui no Brasil? Como é que veio parar no Rio Grande do Sul? A Fundacred é pioneira em administração de crédito educacional no Brasil. Esse foi um modelo que uma instituição confessional aqui do Rio Grande do Sul, juntamente com uma associação de profissionais, buscou um modelo colombiano, que já existia e tinha uma eficiência bastante significativa, trouxeram para cá na década de 70, disseminaram entre as confessionais na época, né, porque isso nasceu dentro de uma confessional, e esse modelo vem sendo com bastante sucesso, né, cumprindo com o seu objetivo, já formou mais de 80, atualmente mais de 90 mil pessoas, e isso orgulha muito a nossa instituição, né, nosso conselho de curadores, a nossa direção, os nossos colaboradores e toda a nossa rede, né, que hoje conta com 235 instituições de ensino. Existem projetos ainda para esse ano, para o ano que vem? A gente, neste ano, começou com o crédito para ensino médio, né? Já estamos em 10 estados, em 16 escolas. Isso nos positivamente nos surpreendeu, porque foi é um projeto novo, né, nessa modalidade, mas por conta de que no ensino médio o valor das mensalidades, principalmente no terceiro ano, ele eleva por conta de que muitas vezes ele acaba sendo turno integral. O mercado deseja essa modalidade para poder, enfim, tanto se manter com a mesma mantenedora na escola e aí passando para ensino superior, quanto para a família que deseja que seu filho, né, ingresse no ensino público ou mesmo via SISU numa instituição particular com benefícios do governo. Né? Mas quem acaba procurando mais vocês? É para o ensino médio ou é para o ensino superior? Sem sombra de dúvida, ensino superior. O ensino médio ainda é embora a gente já esteja em 16 escolas e 10 estados,
O CredES está em todos os estados, né, em 235 instituições. O CredNex, né, que é o de ensino médio, ainda é um projeto em início. Então tá aí uma grande oportunidade para quem quer voltar a estudar, né? Fala só mais uma vez como é que entra em contato com vocês, então? fundacred.org.br, ou se colocar no Google ou qualquer ferramenta de busca CredIES, né, de Instituição de Ensino Superior, você consegue lá acessar, fazer uma simulação, identificar que não há cobrança de juro remuneratório, que é uma taxa administrativa muito reduzida e é o menor custo privado do Brasil, sem sombra de dúvida. Perfeito. Muito obrigada, então, pela participação aqui no Rio Grande em Movimento. E agora a gente encerra essa edição de segunda-feira e a gente volta amanhã. Outras notícias no Jornal da RDC às 10 horas da noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades.